Você pode falar para o Senhor aquilo que Ele é para você. Você pode aproveitar um tempo como esse, uma oportunidade que temos para render graças ao Senhor. Esse é um tempo que Ele mesmo dá para mim e para você. Se conecta, esquece aquilo que ficou lá fora, traz o seu coração para cá, se conecta com o Senhor, aquele que nos deu uma condição, uma posição em Cristo Jesus. Essa é uma tarde de alegria para todos nós, uma tarde que nós temos a oportunidade de nos reunirmos como igreja, como família, como irmãos, para adorar aquele que é único, aquele que é digno da nossa entrega, do nosso louvor, do nosso culto, da nossa adoração. Você pode fazer isso, você pode dizer mais uma vez quem Ele é. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa tarde. Obrigado, Senhor, por esse tempo e por essa oportunidade tão preciosa que temos. Nós consideramos que é o Senhor que nos dá vida, que nos dá fôlego, que supre todas as nossas necessidades. É o Senhor que nos dá um tempo tão precioso como esse. É o Senhor que disponibiliza a sua unção tão tangível em nosso meio, Pai. O Seu poder está disponível para curar, para nos levantar, para refrigerar áreas das nossas vidas. Nós cremos em uma tarde poderosa, onde nós receberemos do Senhor algo precioso, Pai, que nos fará crescer. Sairemos daqui enriquecidos pelo Senhor, diferentes, maiores, desenvolvidos, por causa da Sua unção, do Seu poder que opera por meio da Sua palavra. Obrigado por essa tarde, nós somos muito gratos ao Senhor. Nós declaramos um tempo de crescimento e de avanço na vida dos nossos irmãos em todas as áreas, Pai. Sairemos daqui essa tarde transformados um pouco mais por causa das Suas verdades. Em nome de Jesus, se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte, bem animado. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Graças a Deus. Como é bom poder estar aqui. Como é bom poder desfrutar de um tempo tão maravilhoso como esse, disponibilizado pelo Senhor para as nossas vidas. Amém, gente? Vocês estão felizes mesmo? Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? Por falar em alegria, as pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos só um motivo para orar por você. Pode ser aniversário de nascimento, de novo nascimento ou de casamento. Não importa, nós queremos celebrar a sua vida e também aquilo que o Senhor tem feito através dela. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vai ser uma oração exclusiva para a Carol, que está aniversariando hoje, né, Carol? Graças a Deus. Você pode estender para cá a sua mão. Vamos declarar aquilo que você deseja que venha, que tenha como realização na vida dela, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida da Carol, Pai. Nós estamos aqui felizes em poder compartilhar juntamente com ela esse tempo e essa estação nova que se inicia agora. Queremos em um tempo de crescimento, de prosperidade, de avanço, de realizações em tudo, Pai. Que ela prospere de forma abundante, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para a Carol, que tem um presente da nossa igreja, e um abraço dos nossos irmãos para você, Carol. Glória a Deus pela vida dela. O Senhor é bom e fiel. Amém, gente? Ontem nós tivemos aqui na nossa igreja uma oportunidade maravilhosa de presenciarmos o lançamento do livro da nossa Mama Rossana. Que tempo maravilhoso. Se você não esteve aqui, você perdeu aí a oportunidade de provar um pouquinho disso, mas nós temos um vídeo para mostrar para você dos melhores momentos daquilo que aconteceu ontem aqui.
Palmas. Graças a Deus, que oportunidade maravilhosa. Se você não esteve ontem, mas está hoje. E hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito desse livro. Inclusive também a respeito da autora, que é professora do Rema, professora da Escola de Ministros, fundadora, né, do projeto Mulheres no Secreto. E ela que também com o seu esposo, o pastor Judivan, são os fundadores da Igreja Verbo da Vida aqui em Teresina. Então é uma grande honra para nós podermos prestigiar esse momento tão importante para ela e para todos nós. Esse livro Prosperar, Por quê, Para quê e Como, certamente vai fazer muita diferença na sua jornada cristã. Você precisa saber que Deus tem isso para mim e para você, está disponível na cruz, na redenção. O Senhor nos deu essa condição. E o fato é que a gente precisa agora renovar a nossa mente, a gente não pode se cansar de aprender sobre isso. Os crentes às vezes se cansam de aprender sobre isso e o mundo está desfrutando daquilo que é para mim e para você. Então nós precisamos de fato entender, mergulhar e não nos cansarmos de aprender a respeito desse assunto que é tão relevante para todos nós. E ao final você vai ter a oportunidade de adquirir esse livro lá fora e ainda você vai poder também receber esse livro assinado por ela. Vá lá, dê um abraço dela também, não perca essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso Verbo News está pronto. O nosso Verbo News tem muitas informações importantes. Fica ligado aí para você não perder nada. (21 de junho, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a entrar em um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Então venha com grandes expectativas e traga convidados. O mês de junho é o mês dos apaixonados e o Departamento de Jovens está preparando uma noite especial para você que já está namorando e para você que é solteiro ou solteira. É o Vips in Love, a programação perfeita para você que busca aprender tudo o que precisa para viver um relacionamento santo que gere bons frutos. O VIP in Love acontecerá nesta sexta-feira, dia 26 de junho, às 19h30. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. E hoje encerra as inscrições do terceiro lote, então passa lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho.
Agora eu tenho um aviso para os adolescentes da nossa igreja, os Lifezeiros de Coração. Em julho teremos um evento que vai marcar a sua vida. Olha só o que vem por aí. As inscrições continuam abertas, então você que é adolescente já pode garantir sua inscrição no valor do terceiro lote. Ao final do culto, passa no balcão de informações e faça já a sua. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão, mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. Prepare-se para ser conduzido em uma jornada reveladora através das Escrituras sobre tudo que você precisa saber sobre o fim dos tempos. Vivemos dias em que o natural tenta dominar nossa visão, mas existe uma realidade muito maior, eterna, imutável e já estabelecida nos céus. No livro Da Trombeta ao Trono, Fábio Henrique Ribeiro conduz o leitor por uma jornada reveladora através das Escrituras, apresentando de forma clara, cronológica e acessível os principais acontecimentos dos últimos tempos. Do estado dos mortos ao arrebatamento da igreja, da tribulação ao milênio, dos juízos ao estado eterno. O autor revela verdades bíblicas profundas, com simplicidade e autoridade. Prepare-se para ser despertado, fortalecido e transformado. A trombeta está prestes a soar. Você está pronto? É com muita alegria que convidamos você para o lançamento do livro Da Trombeta ao Trono. Tudo o que você precisa saber sobre o fim dos tempos, do pastor Fábio Henrique Ribeiro, professor de escatologia e especialista no estudo do fim dos tempos. O lançamento acontecerá aqui na igreja no dia 10 de julho, às 19 horas. Então venha celebrar esse momento especial e iniciar uma jornada de escatologia. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande, garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Todos precisam aprender a como superar sentimentos de rejeição, abandono, baixa autoestima e derrubar os muros emocionais construídos pela rejeição e encontrar segurança na aceitação divina. Este livro vai te ajudar a identificar as causas como abusos e traumas e a curar essas feridas através do amor de Deus, oferecendo ferramentas bíblicas para renovar a mente e construir uma identidade firme em Cristo. Então não perca mais tempo, passa hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. As atualizações
Eu quero apenas reforçar com você que hoje é o último dia de inscrição para o nosso Acamp Kids. Você que ainda não inscreveu o seu filho, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Não deixa para depois, porque hoje é o último dia. Você que tem um sobrinho ou alguma criança na sua vida, não fica de fora, envolve essa criança nisso. É parte importante daquilo que nós temos como responsabilidade. A Bíblia fala sobre nós conduzirmos essas crianças no caminho, né? Os nossos filhos, aqueles que estão ali sob a nossa tutela, sobre a nossa responsabilidade. Você pode participar disso também, ofertando na vida de crianças que de repente estão crendo para o dia de hoje. Você pode passar lá ao final o balcão de informações e até ofertar uma inscrição ou meia inscrição, não sei. Ao final você pode ver isso lá no balcão de informações. Amém, gente? Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está aqui hoje à tarde pela primeira vez na Igreja Verbo Teresina, nos visitando. Faz um sinal com a sua mão, queremos te conhecer. Glória a Deus, todos de casa. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, vamos dizimar, vamos ofertar, fazendo isso com toda a alegria do nosso coração. Em nome de Jesus, você pode abrir aí a sua Bíblia também, lá em Provérbios, no capítulo 3. Abra a sua carteira, prepare a sua oferta, o envelope está aí à frente. Provérbios capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O versículo 5 do mesmo capítulo 3 fala sobre uma confiança no Senhor. O versículo 6 fala sobre nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos. O 7 fala sobre nós não nos estribarmos no nosso próprio conhecimento. E o 9 ele fala sobre essa honra. A honra tem um envolvimento com tudo isso, com o reconhecimento, com a confiança que está no Senhor. Isso nos faz entender que ofertar e dizimar não é entregar dinheiro, não é dar uma ajuda de custo para a igreja. Pelo contrário, é nós honrarmos considerando aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. Nós não vamos dar para receber algo do Senhor, nós já recebemos. Então esse é um ato de gratidão, de amor, de honra, de consideração àquele que é digno. Honrar é dar um lugar específico a alguém específico. É eu não trocar as cadeiras, entregando aquilo que é do Senhor a uma outra pessoa. Amém? A gente precisa crescer nesse entendimento. Que você faça isso essa tarde, com essa clareza no seu coração. Prepare aí a sua oferta, o seu dízimo. Se você quiser fazer pelo meio tradicional, como eu falei, tem um envelope como esse, você já conhece. Senão você pode fazer por meio do Pix. Lá atrás também as tesoureiras estão posicionadas, vão poder te ajudar com as maquinetas de cartão de crédito ou de débito. Você vai ficar livre. Você que está nos acompanhando pelo YouTube também vai poder participar desse momento tão importante de culto ao Senhor. Apareceu para você um código QR Code que vai te conduzir nas contas da nossa igreja. Você vai poder ofertar, dizimar com toda alegria em nome de Jesus. Amém? Vocês estão prontos? Levante aí o seu envelope ou a sua mão, se você fez por meios eletrônicos. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de honrar o Senhor. Fazemos isso com toda alegria, entendendo que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. É o Senhor que tem feito chegar, é o Senhor que nos dá capacidade, habilidade para produzir. Nós estamos aqui para reconhecer isso, Pai. Por meio dos dízimos e das ofertas, nós consagramos a Ti e Te entregamos com toda a alegria do nosso coração. Em nome de Jesus, pode vir, irmãos. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes da porta abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, eu amei Deus tudo conquistei. Aleluia! Você pode ficar de pé um segundinho. Eu sei que dispensa a apresentação, mas eu não podia perder essa oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui com esse casal maravilhoso. E essa tarde nós vamos receber algo da parte do Senhor através da vida do pastor Judivan, esse grande homem de Deus que tanto nos abençoa. Nós teremos um tempo de louvor, adoração ao Senhor agora, mas fica com o seu coração pronto, porque certamente o Senhor vai compartilhar algo poderoso essa tarde. Pastor, seja muito bem-vindo à sua casa mais uma vez, em nome de Jesus. Ele quer e há de vir,
Aleluia. 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 Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Nós queremos te render graças por essa tarde. Obrigado porque foi esse o dia que o Senhor preparou para nos alegrarmos em Ti, Senhor. Para nos alegrarmos na Tua presença. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela a Tua palavra. Obrigado pela unção do Teu Espírito, Pai, que habita em nós. Obrigado pela sabedoria vinda do alto, para ministrar uma palavra, não minha, mas Tua, que vai alcançar essas vidas que aqui estamos. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Boa tarde, gente. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Valeu, grupo poderoso. Que bênção, né? Que bênção podemos estar aqui, podemos estar nessa cidade, né? Que nos traz tantas lembranças boas, né? Com tanta gente boa, né? Que bom rever cada um de vocês, poder estar aqui, né? É uma alegria muito grande, queridos, poder estar passando aqui nessa cidade, trazendo o novo livro da Rossana Lira, que tem pouquíssimas unidades ali atrás, mas vamos que vamos. Quantos sabem que Deus, Ele deseja que nós estejamos envolvidos na obra dEle? Você sabia, querido, que é interesse de Deus que cada um de nós participemos daquilo que Deus tem para fazer aqui na terra? Aleluia. Você não foi criado sem propósito. Deus é o maior interessado que você se envolva naquilo que Ele tem para fazer aqui na terra. E nós vamos ver hoje aqui, querido, que desde a criação do homem, Deus ele fica trazendo o homem para perto, para envolver o homem naquilo que Ele tem para fazer aqui. Amém? Então, eu vou te dizer uma coisa, se você ainda não está envolvido naquilo que Deus está fazendo aqui na terra, você vai começar a partir de hoje. Porque eu tenho certeza que essa palavra vai trazer para você o entendimento dessa necessidade de você se envolver na obra do Senhor. Abre sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15. Aleluia. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Eu vou ler aqui na nova linguagem de hoje, e ela diz assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Se você for ver a criação, a Bíblia diz que o homem tinha tudo o que ele precisava naquele local. Mas, querido, Deus não mandou Adão chegar naquele lugar. Ele não disse: Adão, você vai armar uma rede debaixo de um coqueiro, debaixo de um pé de manga ou de jaca. Você vai se deitar lá e você vai ficar lá sem fazer nada, porque você não precisa fazer nada. Foi isso? Não, Deus disse: aqui tem de tudo. Tudo que você precisa está aí. Tinha ouro, pedra preciosa, tinha tudo. Mas Ele disse: você vai cuidar disso. E você vai guardar isso. Você vai cultivar isso. Quem sabe que um jardim, que se você não cuidar dele, ele se acaba. Então Deus fez o jardim, mas Ele disse: você cuida. Então, querido, Deus já estava dizendo para o homem: eu vou fazer algo aqui, mas eu preciso da sua cooperação. Eu preciso de você junto comigo nisso que eu tenho para fazer. Amém? Quando chega lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5, eu posso ir até que horas, hein? Meia-noite, olha a outra, doida para escapulir do negócio.
Sua hora vai chegar. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Queridos, nunca havia chovido sobre a terra, quando Deus pediu a Noé para fazer uma arca. Olha, ninguém nunca tinha visto um barco, e Deus pediu a Noé para fazer uma arca. Agora, querido, não foi qualquer arca. Não foi, querido, uma canoa para atravessar o rio Poti. Não foi. Veja, querido, que as dimensões, eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas as dimensões da arca em metros eram aproximadamente 135 a 137 metros de comprimento. Essas medidas Deus deu a Noé detalhadamente. Eu te pergunto, querido, aquele que fez os céus e a terra não tinha a capacidade de já entregar uma arca prontinha para Noé? Deus podia, querido, ter feito uma arca, ter botado ali e ter dito a Noé: Noé, olha, vai se acabar tudo, filho. Então tu corre, entra nessa arca, os bichos já estão tudo lá dentro. Tem comida, tem tudo para você ficar o tempo necessário. Mas não, querido, Deus disse a Noé: você vai fazer. Agora você imagina, querido, naquela época, um homem já que... O Noé não era novo, não era um garotão, não, filho. Assim feito eu, não. Ele já era avançado de idade. E aí, querido, a largura tinha de 22 a 26 metros, a altura era de 13 a 15 metros. Nos dias de hoje, querido, caberiam cerca de 450 carretas dentro daquela arca. Não era pequeno não o negócio, né? E Deus, querido, Ele guiou todos os animais para dentro daquela arca, querido. Mas o alimento foi Noé e os seus filhos que colocaram na arca. Foram 150 dias só navegando e 370 dias para poder descer da arca. Mas todas as medidas, o formato, o isolamento, foi Deus que passou as instruções para Noé. Mas Deus tinha poder para fazer aquela arca. Mas Ele pediu ao homem para fazer isso. Quantos de vocês estão prontos para receber instruções divinas da parte de Deus? Para fazer algo extraordinário nessa terra? Ele está pronto para dar para você as ideias, Ele está pronto para dar para você as instruções. Você precisa estar pronto para pegar a ideia. E eu acredito, querido, que eu não sei o que passou na cabeça de Noé, mas eu imagino que das pessoas olhando para Noé e perguntando: Noé, o que é que você está fazendo? E fazer um negócio desse tamanho, com essa magnitude, com essa grandeza, com as ferramentas que ele tinha naquela época, meu amigo, não é brincadeira não. O que é que você está fazendo, Noé? Uma arca. Para quê, Noé? Vai chover. O que é chuva, Noé? Ei, queridos, existem ideias ainda que Deus não liberou. E que Ele está prontinho para liberar para mim e para você. Aleluia. E se Ele disser para você fazer, não interessa o que os outros estão dizendo, amigo. Faz que vai dar certo. Se foi Deus que mandou, pode ter certeza, vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar aqui, tem mais coisa aqui. Já eu chego em você. Êxodo capítulo 31.
Versículo 2. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. Presta atenção, quando Deus te pede para fazer algo, querido, Ele vai colocar em você habilidade, Ele vai colocar em você sabedoria. Aleluia. Aleluia. Para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro Aloiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Se o negócio for muito grande para fazer, ele ainda vai levantar os auxiliares. E vai dar habilidades aos auxiliares. Você vai encontrar com pessoas que vão te ajudar a desenvolver o projeto dele. Aleluia. Preste atenção. Para a lapidação de pedras de engaste, de entalho de madeira, para toda sorte. Já falei, nem vou repetir o nome dos meninos, que eu quase não consigo dizer a primeira vez. Da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Faça o que ele ordenou. Faça o que ele orientou. Faça o que ele pediu. Faça o que ele mandou. A tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso. O altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com o seu suporte. E as vestes finamente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Querido, isso aqui são as instruções para a construção do tabernáculo. Agora, eu estou lendo aqui Êxodo 31, mas essas instruções aqui começam lá em Êxodo 25. Então, se você for ler a história toda, você vai ver os mínimos detalhes de cada coisa que Deus pediu para fazer. Cada uma delas. Eu te pergunto, Deus, Ele estava pedindo para fazer algo para que Ele pudesse habitar, para que Ele pudesse estar no meio do povo. Eu te pergunto, Deus não podia ter feito o tabernáculo? Podia ou não podia? Uma coisa tão detalhada, gente, com tanta minúcia, com tanta coisa de excelência, com coisas assim que eu acredito que algumas coisas dessas aqui foram feitas pela primeira vez. Mas não, Deus não fez, mas Ele pediu ao homem para que ele, o homem, colocasse a mão na massa. Agora, Deus deixou os homens sozinhos para fazer isso? Não. Deus deu a eles habilidade, Deus deu a eles sabedorias, para que eles pudessem fazer conforme tudo o que Ele planejou para fazer. É impressionante a quantidade de detalhes que você vai ler a partir de Êxodo 25 para a construção do tabernáculo. É impressionante. Coisas de pedras preciosas, de ouro, o detalhe das roupas, as vestes dos sacerdotes, queridos, é uma coisa assim impressionante. Depois você lê lá. E você vai ver, querido, que aquilo ali ficou exatamente do jeito que Deus pediu. Porque Deus, quando Ele quer uma coisa, querido, vai procurar alguém que tenha disposição para fazer. Deus está procurando alguém que tenha disposição para fazer coisa nova nessa terra. Deus está procurando alguém com disposição para fazer coisas para Ele aqui nesse lugar, para alcançar vidas nesse lugar. Aleluia. Glória a Jesus. Aí, querido, nós chegamos na nova aliança. Nós chegamos num tempo novo, aonde Jesus veio
pagou um preço pela minha vida, pela sua, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus, mas a obra de Deus não para, a obra de Deus continua. Aleluia. E quando Jesus ainda estava aqui na terra, que de algumas instruções ele passou para os discípulos, mantendo a mesma linha de atuação de Deus antes dele chegar aqui. Mostrando para as pessoas que Deus estava interessado, que cada um de nós participássemos daquilo que Ele tem desejo de fazer aqui nesse lugar. Mateus capítulo 14. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. O que Jesus estava fazendo aqui não era nada mais, nada menos do que o Deus já tinha feito lá atrás. Vocês é quem vão fazer isso. Jesus aqui, querido, não fez uma pergunta. Jesus não perguntou: por que vocês mesmos não dão de comer para essas pessoas? Não, Jesus, ele foi direto. Vocês é quem vão fazer isso. Dá-lhe vós mesmos de comer. Mas aí, querido, você sabe o que acontece muitas vezes? É que quando Deus pede a gente para fazer alguma coisa, a gente muitas vezes olha para a nossa capacidade, a gente olha para os recursos disponíveis aos nossos olhos. E foi isso que aconteceu aqui. No versículo 17 ele diz: mas eles responderam: não temos. Não temos. Quando Deus pede uma coisa para você, querido, não olhe para aquilo que você tem nas mãos. Porque muitas vezes, querido, aquilo que você tem nas mãos, naquele momento não vai ser suficiente para você fazer o que Deus lhe pediu. Mas você não depende do que você tem nas mãos, você tem o poder de Deus disponível. Aleluia. Não temos. Aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Preste atenção aqui, queridos. Jesus, querido, ele não pegou aqueles 5 pães. Ele não multiplicou aqueles pães. Ele não encheu 50 sacos de pães, entregou aos discípulos para que os discípulos distribuíssem às pessoas. Não, Jesus simplesmente ele partiu os pães e entregou aos discípulos. E a Bíblia diz: e estes as multidões. Você percebe, querido, que o pão ele foi se multiplicando nas mãos dos discípulos à medida que eles distribuíam? À medida que eles distribuíam, querido, os pães foram se multiplicando nas mãos de quem estava distribuindo. Jesus mostrando para aquelas pessoas: ei, não olhe para aquilo que você tem na mão, apenas obedeça aquilo que Deus pediu para você fazer. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Esses cestos aqui, querido, não é aquele cestinho de pão que você bota na sua casa na hora de tomar café, não, tá? Em cima da mesa. Isso aqui é um cesto que cabia um homem dentro. Esse cesto aqui é o mesmo cesto no qual as pessoas desceram Paulo. Quando Paulo estava sendo perseguido, ele foi descido de uma muralha por um cesto, dentro de um cesto. O cesto era esse aqui. É o mesmo cesto no original. Ou seja, meu amigo, sobrou pão com força. E eis que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças.
Ou seja, aqui por baixo tinha pelo menos umas 15 mil pessoas, né? Porque tinha homem, 5 mil. Aí tinha mulher. Onde tem mulher e homem tem o quê? Menino. Então, imagine aqui como é que foi o negócio. E comeram com força e sobrou muito, né? Então, querido, preste atenção. Deus quer você envolvido no milagre. Deus quer que você participe do milagre. Aqui não fala da reação dos discípulos ao verem os pães se multiplicando. Eles somente saíram distribuindo, meu amigo. E foi distribuindo, que o negócio sobrou muito, né? E lá em João capítulo 14, no versículo 12, eu li esse versículo quinta-feira, mas vou ler de novo. Se você não esteve aqui na quinta-feira, volta lá no canal e vê a ministração. Jesus falando: em verdade vos digo que aquele que crê em mim... Quantos que estão aqui creem em Jesus? Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Quem está pronto para fazer coisas grandes aqui nessa terra? Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, isso farei, a fim do que o Pai seja glorificado no Filho. E que Deus precisa ser glorificado através da minha vida e da sua vida. Você é filho de Deus? O Pai será glorificado no Filho quando essas coisas acontecerem através da minha vida e da sua vida. Vocês estão aqui, então? Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, que diferente do que acontecia na antiga aliança, que a unção de Deus, ela vinha sobre as pessoas, para que elas pudessem desenvolver essas coisas, hoje é diferente. Por que hoje é diferente, querido? Porque hoje nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E, querida, a comunicação, ela está muito mais presente, porque Deus, ele precisava que a unção viesse sobre a vida das pessoas, para colocar habilidade nas pessoas, para que elas desenvolvessem aquilo que ele queria. Hoje a unção não só está dentro, mas ela também vem sobre. Amém? Então, querido, o negócio está muito mais avançado, vamos dizer assim. Então, querido, hoje Deus, ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de mim e de você. Para quê? Para você sair por aí passeando com ele? Não, querido. O Espírito Santo habita dentro de nós, querido, para ser aquele ajudador, aquele que vai te conduzir em triunfo naquilo que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Aleluia. O que ele diz em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que o Espírito Santo veio habitar em você? É porque você é bonito? Não. A senhora disse que quer também, mas tem uns que não são. E ele está lá do mesmo jeito. Ele está dentro do mesmo jeito. É porque, querido, Deus, ele quer lhe usar. E a unção de Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de você, vai trazer para você instrução, vai trazer para você habilidade. E aquilo que você não sabe fazer, ele vai te ajudar. Agora, perceba, o Espírito Santo não vai fazer. Ele vai te ajudar a fazer. Porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua desejando, querendo que você participe da obra. Meu Deus. E ele disse, ele vai estar com você todo o tempo. Ele vai estar com você, te orientando, te instruindo. Mas diga, sou eu que faço. Queridos, quando nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo se move quando você se move. Quando alguém prega a palavra, você está pregando a palavra com a ajuda do Espírito Santo.
A Bíblia diz que o Espírito, que você prega, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Porque, queridos, as palavras, elas não vão sair como simples palavras. Quando você se move aqui na terra, Deus se move. Quando você fala, é Deus falando. Quando você vai num hospital, querido, quando você vai num presídio, visitar alguém, querido, quando você faz isso, querido, Deus está se movendo através de você. Eu vou te fazer uma pergunta. Fica com a resposta para você. O que é que você está fazendo hoje? No que você está envolvido na obra de Deus? Quantas vidas têm sido alcançadas através da sua vida? Ei, querido, Deus é o maior interessado. Que você cresça, que você avance. Oh, aleluia. O que foi que Jesus disse depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou? Lá em Marcos 16:15. Sei que muitos de vocês já ouviram, já leram diversas vezes essa passagem, mas nós vamos ler ela de novo. Glória a Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é que prega? Vixe, tem pouco pregador aqui. Pouco. Mas isso aqui é para todo mundo, querido. Se você já nasceu de novo, isso aqui é para você. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quem é que tem que fazer isso? Fiz só o Wilson e Laércio. Gente, isso aqui é Deus te convidando. Se envolva na minha obra. E quem está te pedindo para fazer isso é nada mais, nada menos do que Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sei, queridos, olhe, o William perguntou aqui, na direção do culto. Quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez? Não teve uma mão levantada. E a culpa disso é de quem? Não tem um culpado aqui. É nossa, querido. Nós que devemos convidar as pessoas para vir para cá, para ouvir a palavra. Se ela não vier na primeira vez, não tem problema. Você vai lá e convida na segunda vez, oferece uma carona. Seja aquele crente chato. Vai chegar um dia que ele vai dizer: rapaz, eu vou pegar desse cara só para ele deixar de me perturbar. Eu conheço muito testemunho assim. Marco Jatobá não foi assim? Marco Jatobá foi assim. O profeta Gilson ficava nos coros dele toda hora. Rapaz, vamos lá. Ele disse, rapaz, que cara chato. Deixa eu ligar desse cara para ele parar de me encher o saco. Nunca mais saiu. Nós precisamos fazer, querida, a nossa parte. Amém? Atos, capítulo 2, versículo 42. Você sabe que depois que Cristo morreu, ressuscitou, aí em Atos 2 mesmo, lá no início, veio aquele que ele disse que viria quando ele fosse, né? Aconteceu o batismo com o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E em Atos capítulo 2, versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Ei, querido, deixa eu te dizer, esses prodígios e sinais, eles continuam acontecendo ainda hoje. Os apóstolos não estão mais aqui. Quem é que está aqui? Nós estamos aqui, queridos. Então, nós somos as pessoas que Deus vai usar hoje, com sinais e prodígios. Aleluia. Ei, querido, deixa eu dizer, se Jesus não voltar logo, você vai partir. Mas vão ter outras pessoas aqui, que Deus vai continuar usando nessa terra. Não deixe o seu tempo passar sem ser você a pessoa envolvida nisso. Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 1, Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona, e um homem coxo de nascença era colocado diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. E, querido, ele só fazia isso. Ninguém nunca chegou para aquele homem para dizer que ele tinha que fazer algo diferente. Quando Pedro chegou lá, querido, ele, vendo Pedro e João, que eles iam entrar no templo, ele implorou, me dá uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse-lhe, olha para nós. Aquele homem, querido, ele estava com uma expectativa de que a esmola naquele dia fosse maior. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não davam atenção para aquele homem. Ele estava tão acostumado naquele lugar que as pessoas nem olhavam para ele, passavam ali e jogavam uma moeda. Ou nem olhavam para ele, nem jogavam nada. E aquele homem estava lá. Mas, querido, o poder de Deus se manifestou naquela manhã. E aquele homem, nunca mais foi o mesmo. Pedro, olhando, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eu te pergunto, querido, quem é que vai fazer isso hoje? Quem tem que fazer isso hoje? 2, 3 pessoas. Está rindo por esmoléu aqui. Aqui tá rindo por esmoléu aqui. Está ruim. Tomando pela mão, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Se você for ler a história continuar além disso aqui, você vai ver que Pedro e João, eles estão indo para um culto. Eles estão indo, isso aqui é na porta do templo, né? E o culto simplesmente bagunçou, querido. Porque o homem estava lá fora e ele entrou saltando dentro do templo, dando glória a Deus, dando aleluia. Todo mundo se voltou para lá para saber o que estava acontecendo. O negócio virou uma grande bênção. Atos capítulo 5, versículo 12. De novo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Deus usa pessoas. Olhe para a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso bem lindo para ela e diga assim, Deus quer lhe usar. Oh, aleluia. Deus quer te usar, querido. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes. E que tem uma multidão de crentes nessa cidade. Aleluia. Tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Meu Jesus. Pelo menos a sombra daquele cara que um dia negou Jesus.
Porque às vezes tem gente que está assim, mas Deus não vai me usar não. Eu já fiz tanta coisa errada, né? Eu perdi a minha oportunidade. Ei, querido, não existe tempo perdido para Deus. Aleluia. Isso aqui é o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. E agora, querido, o homem estava voando. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e alguns eram curados. Vocês estão lendo a Bíblia aí, não? É alguns que eram curados, não? Eram quantos? Todos eram curados, queridos. O problema é que daqui nós, nos dias de hoje, nós vamos nos acomodando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não mudou, não. Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele nem vai mudar. Entendeu? O mesmo Deus que curava aqui é o mesmo Deus que cura hoje. O mesmo Deus que ressuscitava mortos aqui é o mesmo Deus que ressuscita mortos hoje. Aleluia. E eu vou te dizer, Pedro não está aqui mais, nem João. Quem está aqui somos nós. Nós estamos aqui e nós precisamos fazer a diferença nessa terra, nesse tempo que estamos aqui. Diga, Deus quer me usar. Oh, aleluia. Quem lembra de Filipe? Filipe uma vez chegou para Jesus e disse assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, ô Filipe, você já está há tanto tempo comigo, e você ainda diz, mostra-nos o Pai? Creia pelo menos pelas obras, pelas mesmas obras. Esse Filipe aqui, queridos, de Atos capítulo 8, versículo 5, é esse mesmo que esteve com Jesus, que ainda estava meio em dúvida de como as coisas iam acontecer. Mas aqui, em Atos capítulo 8, no versículo 5, diz, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ei, queridos, você é aquele que vai promover a alegria nessa cidade. Você é que vai promover, querido, a alegria onde você está, no seu trabalho, na sua escola. Meu Deus do céu. É o mesmo Filipe que um dia ainda estava cheio de dúvida a respeito de como as coisas iam acontecer. Ei, querido, o tempo de Filipe passou. O tempo hoje é meu e seu. E como Deus não mudou, querido, Ele está interessado no meu envolvimento no seu. Agora é a minha vez. Diga, agora é minha vez. Diga de novo, diga, agora é minha vez. Aleluia. Agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento de fazer diferença. Aonde estamos, por onde passamos. As pessoas, queridas, elas precisam olhar para nós e elas precisam ver diferença em nós. As pessoas, queridas, elas vão procurar um lugar, elas vão procurar um refúgio, elas vão procurar uma palavra, elas vão procurar um abraço, querido. E sabe quem é que tem isso? Eu e você. E Deus, Ele ainda tem grandes coisas para fazer aqui nessa terra até Jesus voltar. E Ele conta com você e Ele conta comigo. Então, querido, vamos espalhar essa palavra. Vamos correr com essa palavra. Tem um projeto para essa cidade. Tem um projeto farol nessa cidade. E eu sei que Deus pode levantar uma pessoa só para construir essa igreja em tempo assim, recorde.
Eu sei que pode aparecer um terreno assim, que você diz, como assim? Esse terreno estava aí o tempo todo e a gente nunca viu. Mas Deus pode abrir as portas, e do mesmo jeito que Ele trouxe homens com habilidade e todo o material necessário para construir um tabernáculo naquele tempo, na antiga aliança, querido, Deus tem poder para construir um hoje. Que vai ser um farol para essa cidade. Então fica disposto. Fica disponível, diz, pai, eis-me aqui, igual Maria, não sei como é que vai ser, não sei, não quero saber, eu não sei quanto dinheiro tem, também não quero saber, mas eu estou aqui, me usa com força, com vontade, que se chegar na minha mão, chega no teu reino. Aleluia. Aleluia. E que deixa eu dizer uma coisa para você, se coloque disponível para Deus te usar de diversas formas, de diversas maneiras, que eu tenho certeza que Ele, olhando para o seu coração, Ele vai derramar com força na sua mão. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu vou te dizer, toda vida que eu estou ministrando, eu digo isso. Aqui tem 3 cultos no domingo. Se cada uma das pessoas que fazem parte dessa igreja viessem para cá, no mesmo momento, não caberiam todos aqui nesse lugar. Não caberiam. Mas, queridos, eu vou te dizer, se você, cada um de vocês trouxer apenas uma pessoa no ano para cá, a igreja vai dobrar de tamanho no ano. Então, querido, esse prédio aqui ele é muito pequeno. E Deus tem um projeto grandioso para esse lugar, mas Ele precisa de você. Então, querido, convide pessoas. Não fique satisfeito só porque você trouxe uma pessoa no ano, não. Traga 2, traga 3, traga 10 pessoas. Convide pessoas para estar aqui, querido. Existe uma palavra aqui que transforma vidas. Meu Deus do céu. Você está aqui? Você recebeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tem alguém que está aqui e nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Deus quer você envolvido na obra dele. E para isso você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque no momento que você faz isso, vai vir uma capacitação da parte de Deus para a sua vida. Para você se envolver no plano e no projeto que Ele tem para a tua vida. Se você está aqui, nesta tarde, e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador, levante sua mão que nós queremos orar com você. Tem alguém que quer receber Jesus? Todos salvos? Tem alguém que já é salvo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Está disponível para todos aqueles que já receberam Jesus. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, chegou o seu momento. Tem alguém? Tem alguém que chegou com alguma dor, alguma enfermidade, quer receber oração para cura? Jesus já levou tudo na cruz. Todos sarados? Todos salvos? Todos cheios? Glória a Deus. Bom demais estar com vocês. O livro da Rosana Lira está ali atrás. Se você tiver interesse, ela está aqui para autografar para você. Sejam abençoados na prática da palavra. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Você foi abençoado essa tarde. Eu queria aproveitar e indicar para você aqui alguns livros que vão te ajudar sobre esse assunto que o pastor Judivan ministrou essa tarde. O Fim da Igreja Espectadora, de Tony Cook. Em Busca de Timóteo. E esse outro livro, 12 Maneiras de Ser uma Bênção para a Sua Igreja. Todos esses títulos você pode encontrar
aqui. Inclusive, ao final do culto, você pode ir lá, além de outros títulos também que vão te abençoar a respeito desse assunto e certamente irão te fazer crescer, saindo do lugar que você está e saltando para um outro nível, onde você atua, onde você exerce aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Amém? Lembrando que o Acamp Kids está com as suas inscrições no dia final, hoje é o último dia, então vai lá, faça a inscrição da sua criança, ou oferta na vida de uma criança também, e isso também vai ser importante para esse dia, tá certo? Como o pastor Judivan falou, ao final você pode passar lá atrás, a Rosana vai estar lá te dando um abraço, assinando um livro para você, então vai lá adquirir esse livro que vai te ensinar a respeito do verdadeiro sentido, né, do propósito desse conceito de prosperidade que o Senhor nos entregou, e Ele quer que você cresça nisso. Lá no nosso Verbo Café tem algo preparado para você, e ao final você pode passar lá e também provar disso. Nossos visitantes, não tivemos, né? Temos alguém aqui, que bênção, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para a nossa visitante, que bênção. Lá atrás nós temos uma equipe que preparou uma sala especial para a senhora. Quem te trouxe também pode ir com você, para a senhora não ficar deslocada. Lá atrás a equipe está acenando, a senhora pode ir lá agora mesmo, vai ser bem rápido. 5 minutinhos, lá tem algo para a senhora comer, algo para a senhora beber, temos um presentinho para lhe entregar. É uma forma que temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor e do nosso cuidado e honrar a sua presença aqui. Volte outras vezes. Uma salva de palmas para ela. Graças a Deus pela sua vinda. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias. Deixe o seu telefone ligado, ele vai tocar em nome de Jesus. Amamos.